Boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. É com muita alegria que nós nos reunimos em mais esta noite, a fim de refletirmos sobre temáticas imprescindíveis para nós que nos envolvemos e nos dizemos espíritas cristãos. Rogamos a espiritualidade que nos ampare, a todos os lares que nos acompanham, bem como aqueles e principalmente que não estão conosco nesses instantes. Que as bênçãos de Jesus se estendam sobre o nosso planeta, neste momento de grandes dificuldades, em que os nossos corações estão apreensivos e confiantes em um futuro melhor. E assim, apesar das nossas inúmeras limitações, que nós possamos mediar reflexões úteis para todos nós. O tema escolhido na noite de hoje é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, ou bem-aventurados os que têm limpo o coração, segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, editado pela FEB. Para iniciarmos esse tema, nós gostaríamos de fazer um recorte de uma passagem que tem no livro Renúncia, que foi publicado pela primeira vez em 1942, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Alcione nasceu na Espanha do século XVII. Foi um espírito que passou por inúmeros sacrifícios e toda a sua vida, do seu encarne ao seu desencarne, ela deixou pegadas de ensinamentos para todos nós, que é muito bem contado por Emmanuel. Alcione, no próprio objetivo da sua encarnação, que foi respondendo aos impositivos do amor, a fim de auxiliar alguns espíritos que ela tinha afinidade, sejam seus pais, e Carlos, que era o seu grande noivo espiritual, digamos assim, ela passou por muitas tribulações. Passado alguns anos, Alcione, por volta dos 30 anos, resolve, depois de ter perdido sua mãe, seu pai e o seu irmão adotivo, ir ao encontro de Carlos, na qual ela tinha dado a sua palavra, que depois de ter cumprido todos os seus deveres filiais com seus pais, teria então como cumprir com os seus anseios de mulher. E ao procurar Carlos, tem a grande surpresa de encontrá-lo casado. Ele que também tinha dado a sua palavra a ela, mas saiu do seu último encontro profundamente magoado e tomou outros caminhos na vida. O fato é que Alcione, depois desse encontro com Carlos, e que não poderiam ter uma vida próxima, decide não voltar ao lar da sua única irmã, a fim de não ser um peso na vida dela. E também imaginava que seu coração não poderia contrair um outro matrimônio, já que o homem que ela tanto amou durante toda a sua existência, ele foi fiel espiritualmente, não poderia ficar com ela. Então ela resolve entrar no convento, mais especificamente na Ordem das Carmelitas. E assim ela o faz. Depois de 10 anos servindo a comunidade carmelitana, Alcione, com mais de 40 anos, está em uma dessas comunidades, que no caso é no município da Espanha, servindo de forma muito mais intensa. Tanto é que a Madre Superiora adoece gravemente, fica acamada, e quem toma a administração da comunidade é Alcione. Só que o diferencial nesse sentido é que ela tinha uma forma diferenciada de compreender e de interpretar o Evangelho. Aquelas mulheres que até então estavam sempre fechadas em si mesmas, sempre muito dedicadas às suas orações e totalmente a par do mundo, tinham em Alcione um exemplo de que o Evangelho, tal como Cristo preconizava, era um Evangelho simples e que não poderia ser vivido distante do mundo. Então Alcione organizava aquela comunidade das carmelitanas de forma que
elas pudessem ter contato com o mundo exterior, ajudando aos desafortunados e vivendo conforme Cristo tanto exemplificava. Só que Alcione, ao passo que agora Maria de Jesus crucificada, tinha muitas irmãs que lhe seguiam o exemplo. Ela juntou ao seu redor muitas pessoas que lhe admiravam e enxergavam na sua prática evangélica uma grande forma de se vivenciar de maneira verídica aquilo que se falava. Só que nós sabemos que quando nós temos um propósito firme, nós juntamos amizades, mas quando nós mexemos com alguns interesses, nós também ganhamos inimizades. E não foi diferente com Alcione. Tanto é que, nesse processo, começaram a acontecer alguns rumores sobre como estava dando a organização daquela ordem carmelita, e mandaram um frei, chamado Frei Osório, para vigiar e saber como era que estava se dando todo aquele processo. Frei Osório, ao se inserir nos trabalhos e analisar, não gostava de nada, criticava tudo e em todas as ações acabava vendo heresia. Ele dizia que as mulheres estavam trabalhando mais do que se dedicavam às orações, tal como deveria ser na concepção dele e da época, de forma geral. E começou a se aproveitar até dos próprios momentos no confessionário para jogar algumas ideias obscuras nas irmãs, para disseminar ideias um pouco infelizes acerca de como as coisas estavam se organizando. Alcione, percebendo isso, com grande apreensão, preocupação, já que ele era um superior, procura a Madre Superiora, ainda acamada, e lhe solicita alguns conselhos. E a Madre diz para que ela procurasse o Frei Osório diretamente, conversando com ele, para não gerar grandes exposições. E é isso que Alcione faz. A própria busca da Alcione de tentar resolver as coisas, para ele já foi uma afronta. O diálogo não foi bem sucedido graças à hipocrisia e às dificuldades de Frei Osório. Nas palavras de Emmanuel, era um ser vicioso e vulgar, que se aproveitava do poder que ele tinha para dar extensão às suas tendências. Mas nós gostaríamos de destacar algumas explicações de Alcione nesse diálogo com o Frei Osório, porque tem a ver com o tema da noite de hoje. E aí, nesses instantes em que ela conversa com ele, ela também explica o porquê que ela interpretava daquela forma, que ela via a necessidade do trabalho e não interpretava daquele modo que o Frei Osório e tantos outros líderes interpretavam. Em uma das frases dela, ela diz o seguinte: não nos consta que o Mestre se afaste do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. Era impossível atender à salvação do mundo, afastando-se de suas necessidades. Então, com isso, Alcione argumenta a não necessidade desse isolamento total do mundo, enxergando as outras pessoas como pecadoras, como não dignas de atenção, e que, ao estar enclausuradas, aquelas mulheres serviriam mais ao Cristo do que estando em contato com o mundo. Ela diz: acreditais, Frei Osório, que Jesus necessita de mulheres ociosas? Então, o Cristo, segundo as narrativas dos evangelhos, de forma total, aponta um Messias que está junto com os seus seguidores, que estava nas casas simples, fazendo suas refeições, dormia lá, estava entre o povo, acolhia as mulheres e os homens da época de forma indistinta. E aí nós temos concepções que faz exatamente o contrário. Ela também vai dizer o seguinte:
Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e puro? Por que repetir-nos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negar-nos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Ela aponta aqui, só esse trecho de Alcione nós poderíamos destrinchar e refletir sobre muitas coisas, mas principalmente ela coloca quanto nós somos contraditórios ao estarmos às vezes em templos, em casas, em instituições de modo geral, falando de um Cristo, falando de um ideal, porque o Cristo, quando a gente fala dele, a gente não fala de uma pessoa, ele personificou todo o ideal de fraternidade humana para nós. Então, quando nós pensamos que muitas vezes o luxo, os preconceitos impedem que muitas pessoas se aproximem disso, nós estamos sendo totalmente contrários ao que de fato se é preconizado se nós formos às fontes dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala que nesses momentos, quando ela fala que quando pensa nessas missas solenes e que imagina que o Cristo fica do lado de fora, consolando os infortunados, ela faz uma grande crítica ao quanto nós nos distanciamos daquilo que nós falamos geralmente. E veja, nós lemos, nós falamos sobre um amor, sobre uma fraternidade, que muitas das vezes é ilusória. Porque se chegar algumas pessoas com a vestimenta um pouco mais diferente, com a classe social diferenciada, nós olhamos feio, nós não tratamos de forma igual ainda. Nós diferenciamos. O nosso sorriso, ele ainda se distingue para as pessoas de acordo com o que elas podem nos oferecer, de acordo com a posição que elas ocupam. Então, ela fala que para que isso, se a mensagem cristã é tão simples, por que a gente complica tanto? Em um momento, ele, de forma irônica, ele pergunta o que ela tinha a dizer sobre os sacerdotes em relação ao futuro, o que aconteceria. E Alcione faz algo muito grave diante daquela situação. Ela diz o seguinte: vós, por certo, compreendereis afinal que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez, vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso, repartindo a tarefa entre o teatro e a pregação, para que a igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Ela faz um convite educado, indireto, ao trabalho, citando Paulo de Tarso, que foi, depois de convertido ao cristianismo, um grande propagador do Evangelho, mas que não foi jamais peso para ninguém. Ele manteve o seu ofício de tecelão por toda a sua vida, para que não fosse usado de crítica, nem que os interesses da vida pessoal dele com a vida que ele mantinha coletivamente pudessem se misturar. Então, Alcione aponta aqui a necessidade do trabalho, e do trabalho quando a gente se envolve em algumas atividades sem o interesse pessoal, porque por mais que muitas vezes nós não ganhemos financeiramente com determinadas coisas, às vezes nós almejamos prestígio, nós almejamos agradecimentos e coisas que na verdade são mais para massagear o nosso ego do que propriamente visando o trabalho. Então, tudo isso aqui, apesar de nós estarmos falando em um contexto que é católico, Alcione estava em um convento, está falando com um frei, mas essas passagens aqui servem para todos nós. E não só em relação a situações externas e grandes, mas também nas pequenas, porque por mais que nós enxerguemos melhor as críticas das outras pessoas, constantemente nas nossas pequenas ações nós estamos caindo nesse erro. E por fim, nós gostaríamos de destacar o momento em que, já indo para o fim da conversa,
o Frei Osório vai e chama Alcione de herética. Diz que ela está cometendo uma grande heresia com toda aquela nova ideologia dela. E ela diz o seguinte: se a sinceridade e a verdade são heresias, para o vosso critério pessoal, amo-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Essa mensagem de Alcione anuncia para a gente a necessidade de nós refletirmos e estudarmos o que é que nós acreditamos. Porque se nós estamos sempre pautados nas opiniões alheias e nas aparências, nós incorreremos sempre no erro de nos rendermos a algumas conveniências só para não desagradar. Então, naquele momento, Alcione sela a condenação segundo os olhos daquelas pessoas. Essa conversa não rendeu uma resolução para a comunidade, para a ordem carmelita de Monte del Campo. Contudo, rendeu para nós grandes ensinamentos e ela manteve a sua conduta incorruptível. Ela morreu mais ou menos 15 dias depois desse diálogo. Ele foi fazer a denúncia, retornou para buscá-la. Ela morreu em uma das celas da Inquisição daquela época e foi recebida, segundo narra Emmanuel, no plano espiritual, sob cantos suavíssimos e uma voz amiga narrando, repetindo as palavras memoráveis do Sermão do Monte, mais especificamente das bem-aventuranças, que é uma delas que nós estamos tratando na noite de hoje. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Essa mensagem, esse recorte que nós fizemos de Alcione, nos remete à passagem que Allan Kardec usa exatamente no capítulo que ele intitulou com essa bem-aventurança, que é a passagem sobre as conveniências farisaicas. O Sermão do Monte ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. As bem-aventuranças inicia essa parte e elas também podem ser encontradas no Evangelho narrado por Lucas. A vida do Cristo sempre anunciou coisas que para a época eram contrárias às convenções. E as bem-aventuranças nós poderíamos dizer que é o resumo desse roteiro não convencional para todos nós. Porque o que nós acreditamos que muitas vezes é o certo a fazer, é o útil, o que é melhor para o nosso orgulho, para a nossa postura, ainda muito ligada aos interesses mais imediatos e de querer ser o forte, de querer ser o vencedor da situação. Cristo vem dizendo o contrário, que muitas vezes vencer é perder em algumas circunstâncias, porque o nosso objetivo ele não é imediato. Mas Allan Kardec colocou no capítulo 7, bem-aventurados os que são pobres em espírito. No capítulo 8, ele colocou bem-aventurados os que têm puro coração. Já falando para nós, de certa forma, que uma bem-aventurança tem totalmente ligação com a outra. Não foi em vão que ele colocou lado a lado. E, de fato, a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, tem totalmente ligação com bem-aventurados os que têm puro ou limpo o coração. Nesse capítulo, Allan Kardec vai apontar algumas passagens do Novo Testamento e nós gostaríamos de recordar uma especificamente, que foi essa que nós falamos sobre a tradição dos fariseus. Essa passagem ela pode ser encontrada no Evangelho narrado por Mateus no capítulo 15, mas também no capítulo narrado por Marcos no capítulo 7, especificamente. E vai contar mais ou menos assim: os fariseus e os escribas procuraram Jesus e questionaram por que os seus discípulos estavam comendo pão sem lavar as mãos, indo de encontro à tradição dos anciãos. E Jesus devolve o questionamento perguntando por que eles falhavam com as leis divinas para honrar as tradições. E diz: hipócritas, Isaías bem profetizou sobre vós, quando disse que fala sobre mim com os lábios, mas nada tens no coração. E dizendo aos discípulos, conta que não é aquilo que entra na boca do homem que o torna comum, segundo a tradição de Haroldo,
mas é aquilo que sai da boca do homem. E os discípulos dizem: Mestre, tu sabes que os fariseus, ouvindo isso, se escandalizaram de vós. Ele diz: deixa-os. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. São cegos que conduzem cegos. Essa passagem tem a ver com aquilo que nós citamos, o recorte que nós fizemos de Alcione, e pode se estender muito mais para o nosso cotidiano. Porque em muitas situações, se nós fizermos uma análise mais minuciosa, nós vamos ver que apesar de simples e curta essa passagem, ela nos fala diretamente ao coração. Quando Jesus questiona por que os fariseus abandonaram as leis, e ele estava falando das leis ditadas por Moisés, para seguir as tradições, ele estava dizendo o quanto nós seguimos as conveniências e entramos em dissonância com aquilo que nós falamos e aquilo que nós acreditamos. Então, os fariseus, os escribas, questionaram uma coisa externa, uma coisa de aparência, uma coisa da tradição, mas não se questionavam, por exemplo, como vai citar Jesus, que em algumas de suas oferendas, eles não se importavam de desonrar pai e mãe, por exemplo. O que tinha sido já dito, que era necessário honrar ao pai e à mãe. E nesse sentido, nós pensamos o quanto, de acordo com o Novo Testamento, por exemplo, que nós falamos de amor, nós falamos de fraternidade, nós encontramos de forma explícita, sem muita dificuldade, basta uma leitura superficial, um Cristo que acolhe meretriz, que acolhe o odiado coletor de impostos na época, que acolhe os doentes, os leprosos da época. E nós, de acordo com os nossos preconceitos, mediante a nossa tradição ainda preconceituosa e excludente, acabamos não entendendo que tudo aquilo que foi dito naquela época se aplica agora. E em nome dessa tradição, em nome das nossas conveniências pessoais, nós misturamos as coisas e não vivemos conforme aquilo que a gente tem contato. E aí ensinamos algo que na verdade não está. Onde nós lemos, não está onde nós estudamos. Está onde nós acreditamos que é certo de acordo com a nossa pequenez, com a nossa infância espiritual ainda. Então ele fala: hipócritas. O que é hipocrisia? A insinceridade, o colocar de máscaras. Em muitas situações nós preferimos não assumir quem nós somos para manter as aparências, manter as conveniências, mas na verdade esquecemos que todos nós estamos no mesmo barco. Isso dificulta muito, porque a hipocrisia é antagônica à humildade, que é tão necessária. E essa limpeza de coração está totalmente ligada à humildade de ver-se tal como se é. Sem essa roupagem, sem esse puritanismo, que nós percebemos muito nos movimentos religiosos de forma geral, as pessoas tentando manter sorrisos criados, situações inexistentes, uma realidade que não condiz com a verdade, só para passar uma coisa que não tem muito fundamento. Porque o próprio Cristo já disse que ele veio para os doentes, que os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então nós não precisamos, e isso é perigoso, porque é justamente por acreditar que nós não precisamos de auxílio, que nós não precisamos do amparo das pessoas e de suporte, que nós acabamos excluindo, que nós acabamos criticando as pessoas que se colocam sinceramente diante de nós. E quando nós temos que atender fraternalmente as pessoas e acolher, construir a igreja em nós, tal como Cristo preconizou, para receber os sofredores, as ovelhas perdidas, como nós somos e fomos, nós não fazemos isso com propriedade. Porque se nós nos colocamos acima e as pessoas abaixo, isso é hipocrisia. Porque nós não estamos nessa condição. Todos nós estamos na mesma condição de necessidade, de crescimento geral. Quando nós nos afastamos das pessoas nesse sentido, nós caímos no erro de não acolher bem, nem mostrarmos e vivermos como nós somos. Então, quando ele fala que não é aquilo que entra na boca do homem que o torna comum,
que nós não podemos perceber quem nós somos pelas coisas externas, mas sim por aquilo que nós temos internamente. Porque nós podemos mostrar uma coisa externamente e dentro ser totalmente o contrário daquilo que nós mostramos. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Tudo aquilo que nós nos pautarmos, que não esteja sustentado por coisas inquebrantáveis, não ficará muito tempo. E quando os fariseus chamam a atenção do Cristo para aquele ritual do lavar as mãos, naquele sentido que demonstraria uma pureza e uma condição social mesmo, eles estavam falando das coisas externas que nós insistimos em apontar e em nutrir, nos enganando de uma realidade que nós não possuímos. E as plantas que o Pai Celestial, segundo Cristo, não plantou, será desenraizada. Quer dizer, todo o ideal que não se sustenta nas coisas verdadeiras e realmente úteis para a humanidade será desenraizado. As coisas passam. Nós temos as leis divinas, que estão as leis da física, da biologia, da evolução como um todo, são leis imutáveis. As leis humanas, elas estão de acordo com o nosso tempo, com o nosso contexto, com as pessoas que nós colocamos para administrar ou que nós não colocamos. Contudo, as coisas que não passam, as coisas realmente que têm um suporte nas leis eternas e imutáveis, é o que realmente importa. E quando nós analisamos a humanidade de modo geral e nós percebemos o que é imprescindível de fato para o ser humano, o que nós precisamos de modo efetivo e o que nós não precisamos, nós vamos vendo que nesse meio termo nós perdemos muitas coisas e deixamos que os outros percam, porque nós nos confundimos com as coisas que são, usando o termo do Novo Testamento, da tradição, aquilo que os anciãos preconizavam. E é assim que quando ele conclui dizendo que deixai-os, são cegos guiando cegos, nós pensamos no quanto nós nos deixamos conduzir por questões que não são verídicas e seguimos a própria cegueira. O que nós acabamos não compreendendo é que aquilo que nós interpretamos das coisas da vida, e aí entra em nós que estudamos o Evangelho do Cristo, o Espiritismo ou qualquer coisa, a forma como nós interpretamos está muito ligada a como nós interpretamos a nós mesmos. Porque se nós achamos, por exemplo, que nós somos infalíveis, nós não vamos olhar as coisas de modo crítico, nós não vamos refletir. Nós só vamos aderir às coisas, apreender aquilo ali de modo irrefletido, não crítico, e vamos ser cegos conduzindo cegos. Então, para isso, é preciso que nós nos atentemos que nós somos falíveis, primeiramente, a fim de estudarmos as fontes das coisas. Porque quando Cristo fala, bem-aventurados os que têm puro coração, ele não está falando que felizes são aqueles que são angélicos ou que estão em um patamar elevadíssimo. Porque aqui, só os missionários estão em um ponto mais elevado. Todos nós estamos no mesmo barco. Não é isso. Mas a pureza, essa limpeza do coração, ela é a sinceridade consigo mesmo. Ela é reconhecer-se de forma como a vida se apresenta, sem colocar roupagens e máscaras. Como Emmanuel vai dizer, fazendo comentário ao Frei Osório, ele era um homem religioso, mas que na verdade era vicioso e perverso. Quantas vezes nós aproveitamos situações, condições de destaque específicas para impor coisas que são da nossa procedência e atrasamos a obra geral, atrasamos aquilo que poderia ser muito mais efetivo se não fosse a nossa interferência. E em situações simples a gente acaba vendo isso. Eu estava pensando como a gente pode influenciar as relações em um grupo pequeno sem nos darmos conta. Se nós imaginarmos 3 pessoas, vamos supor, eu e mais 2,
Conheço essas duas pessoas, A e B. Conheci a B, não gostei muito da pessoa. A não teve muito contato com essa pessoa, mas teve comigo. E aí eu pego todas as minhas impressões, transfiro para aquela pessoa, e essa pessoa se torna totalmente contaminada acerca do que seria aquela outra. E às vezes a amizade daquelas duas pessoas, a aproximação daquelas duas pessoas, seria imprescindível para o melhoramento, para a evolução delas duas. Às vezes o encontro daquelas duas pessoas de forma mais íntima proporcionaria para as duas um aprendizado que nós, por causa da nossa maledicência, por causa das nossas palavras sem maldade, acabamos influenciando. A nossa hipocrisia, ela aparece de forma muito sutil. Nós somos falsos de maneira tão tênue que muitas vezes nós só conseguimos perceber nos outros. E nós não, porque nós não fazemos isso, só os outros. Só o presidente da casa espírita, só o administrador A, o administrador B, e nós não. Mas é tão sério isso que algumas situações acabam se agravando pela nossa falta de coerência, que poderia ser minimamente corrigida. Porque se nós pensarmos, tem duas situações. Tem as coisas que nós fazemos por ignorância e tem as coisas que nós fazemos por má fé. Quando nós fazemos por ignorância, tem um atenuante e tem um agravante. Nós somos aí, então, recebemos um certo desconto nessa situação. Mas quando nós fazemos de má fé, nós estamos lidando com situações que poderiam ser evitadas por nós. E muitas vezes, por uma preguiça espiritual mesmo, nós não queremos nos mover. É como nós termos alguma coisa esperando por nós e nós ficarmos adiando sempre, porque talvez não tenha apertado o suficiente. E é isso que nós fazemos com as nossas relações e com as pessoas. Por isso que quando Cristo fala que hipócritas, Isaías bem profetizou de vós, quando falas muito, mas pouco me honras no coração, ele não estava falando de uma coisa distante de nós, mas é de uma coerência muito simples, que com um pouco de atenção mais, a gente conseguiria avançar. Mas nós ficamos ainda muito na nossa zona de conforto, que na verdade não é tão confortável assim, porque nos traz alguns aborrecimentos e algumas limitações pessoais e prejudica muito as pessoas que estão à nossa volta. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de Verdade, ele vai dizer o seguinte: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Essa passagem nós trouxemos de forma específica porque o Espírito de Verdade, ele vai dizer: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências. Isso tem a ver com ser puro de coração, compreender as trevas da nossa inteligência, da nossa condição, nos reconhecermos como fracos, como necessitados, é o primeiro passo para que nós não caiamos em erros maiores e que avancemos. Se nós não reconhecemos que nós precisamos disso, nós não temos como sair do lugar. Se o local está aparentemente confortável e se a condição é superficialmente condizente com aquilo que eu acredito, eu não preciso me movimentar. Mas se eu compreendo as trevas da própria inteligência, até do próprio raciocínio, que é muito contaminado com as nossas coisas, com as nossas visões, nós então poderemos avançar nisso e entender o que é então aproveitar esse facho que a clemência divina, segundo o Espírito de Verdade, coloca nas nossas mãos. O que seria esse facho? Aqui, trazendo o contexto da mensagem, ele faz referência ao próprio Espiritismo, que trouxe a reinterpretação, a explicação, a nova complementação do Novo Testamento. Mas nós podemos pensar nos fachos da clemência divina nesse sentido, que são colocadas na nossa vida como
oportunidades de crescimento nas pessoas, nas situações como um todo. Logo, se nós precisamos compreender as trevas da nossa ignorância, isso está totalmente ligado com a humildade e a simplicidade de coração. A pobreza em espírito, como nós falamos anteriormente, que está totalmente associada a essas duas bem-aventuranças. Então, essa humildade, para que nós possamos compreender, ela só nasce com o autoconhecimento. É preciso que nós olhemos para nós mesmos como um campo a ser desbravado. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber o nível do peso que a nossa experiência reencarnatória teve, o peso da infância que nós tivemos, o contexto que nós estamos inseridos, e compreendendo as tendências reencarnatórias que nascem conosco, para então nós estarmos cientes dessa treva que carregamos em nós, essa visão ainda muito turva. Sobre isso, no livro Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer o seguinte: é necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Então, esse exame profundo é a base de uma estratégia de melhoramento, para então sabermos qual é o nosso ponto de partida, o que nós temos até então, e aquilo que nós podemos nos utilizar, os meios que ela vai dizer, para que nós utilizemos, a fim de nos melhorarmos e de nos conhecermos. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplainam as arestas, e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Quer dizer, a autoconscientização nos auxilia a ir ao encontro desse mar da paz, usando as palavras de Joana de Ângeles, principalmente porque, quando nós estamos cientes da nossa condição, nós vivemos em paz. Mesmo que nós tenhamos um contato com a parte muito obscura de nós, que nós até renegamos, só pelo fato de sair da sombra e nós colocarmos na nossa consciência as nossas dificuldades, nós somos tomados de certa tranquilidade, porque nós estamos lidando com um monstro que não está mais debaixo da cama, ele está frente a frente. E aí nós olhamos para esse monstro que saiu debaixo da cama, que está diante de nós, e conseguimos olhá-lo e analisá-lo de forma muito mais precisa. Só que quando está debaixo da cama, nós imaginamos horrores, temos medo, não sabemos com o que estamos lidando. Então a autoconscientização é imprescindível para que nós tenhamos tranquilidade e paz. Logo, essa pureza, ela não implica de nós assumirmos uma postura exterior. A pureza, a limpeza de coração, usando esses termos, é imprescindível para a nossa própria jornada. E continua: para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais, físicos, sociais. Nesse sentido, nós precisamos, como vai dizer Joana aqui, nesse autoexame, começar a refletir sobre as nossas próprias ações. Qual a origem, qual o objetivo dessas nossas ações? Porque se são ações irrefletidas, automatizadas ainda, nós não temos como trabalhá-las nem melhorá-las. A parte instintiva, ele não requer nenhum tipo de administração. Eu estou falando, enquanto eu falo, eu respiro, meu coração bate, o sangue bombeia. Eu não preciso desejar que isso aconteça conscientemente. E muitos dos nossos atos emocionais, físicos mesmo, de reações agressivas, desesperadas, agem como se fossem instintivos. Mas nós já estamos num ponto evolutivo que temos capacidade de administrar melhormente esse tipo de comportamento, de reação diante da vida. Então, a limpeza de espírito, ser limpo de coração, seria não ser hipócrita, ser honesto. Ora, a honestidade não está só com os espíritos puros, a honestidade está com os espíritos comprometidos com o que se acredita, com o que se é. Isso nos dá automaticamente uma leveza para lidar com as diferenças, com as outras pessoas, que é intransferível, é algo que se constrói de forma íntima e intransferível. Porque se nós não conseguimos lidar
com os nossos males interiores, os males dos outros se transformam para nós grandes problemas imaginários, mas é porque nós não sabemos lidar com os nossos. Então nós fugimos, nós somos agressivos, somos problemáticos diante de algumas situações, não só pelas situações e pelas pessoas em si, mas pela nossa não capacidade de lidar com os nossos conflitos internos, com a nossa criança, né, psicológica, com essa parte do nosso ser, digamos assim, do nosso psiquismo, que não cresceu, que não abandonou ainda os desejos infantis de ser respondido, ou que não abandonou, como Joana vai trabalhar em alguns textos, o próprio medo da punição. Porque às vezes a falta de contato com quem nós somos é medo de uma punição divina, no imaginário de um Deus ainda, o velhinho sentado no trono, apontando o dedo, quem vai ser punido por isso e por aquilo, quem vai para o inferno, quem não vai. Mesmo nós que não acreditamos no céu e no inferno de modo físico, mas sim consciencial, às vezes ainda vivemos com esse medo do inferno, né? Do inferno no sentido da punição. Punição por ser quem nós somos, espíritos imperfeitos, em condição ainda de uma infância psicológica e espiritual tremenda, mas que precisamos estar conscientes dessa situação para podermos avançar. Diferentemente da criança, no sentido biológico, que inexoravelmente vai se tornar um adulto, no sentido normal do desenvolvimento físico, nós, para sairmos da condição de crianças espirituais, na condição que nós estamos, nós precisamos de investir um pouco mais de tempo, de estudo e de autoconhecimento. Cultivar a humildade, porque só ela nos torna conscientes de que nós somos. A humildade é que permite isso. Sem o primeiro passo de buscarmos nos conhecer, nós não conseguimos chegar nos outros passos de conhecer a nós mesmos. Então é preciso uma mínima intenção, o mínimo intento para que nós saiamos desse momento inicial. E aí nós vamos ter no capítulo 7 a frase seguinte: sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis o vestuário para esconder as vossas como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Ou seja, sem a humildade, nós somos, em grau maior ou menor, hipócritas. Porque já que nós não temos nem mostramos aquilo que realmente somos, numa postura humilde, nós automaticamente, em situações ou outras, agimos com hipocrisia, com falsidade, né? O sepulcro caiado. Então, é com a humildade que nós vamos tirando essas personas que nós assumimos em determinadas situações. E aí, recordando Alcione, quando Frei Osório diz que ela estava com heresia, era uma herética, e ela diz que, independente da verdade que ele tinha para ele, ela preferia estar com a consciência dela limpa, né, incorruptível. Nós vamos também pensando no quanto esse processo de autoconscientização e de humildade vai fazendo com que nós tenhamos que ter muita força de valorizarmos a nossa consciência nesse sentido. Porque quando nós abandonamos algumas máscaras, assim como Alcione questionou a ordem da época em que ela esteve envolvida, na ordem carmelitana do século XVII, nós também enfrentaremos as nossas ordens postas. Nós não agradaremos todo mundo e nós não estamos aqui para isso. Porque se eu tenho as minhas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, se nós quisermos agradar o errado, nós nunca sairemos do erro. Então é preciso que nós saibamos lidar com um pouco de solidão, com um pouco de incompreensão muitas vezes, mas a fim de mantermos a nossa consciência. Mas se a nossa consciência ainda é muito frágil e ainda é muito mesclada com os nossos interesses mesquinhos, como nós saberemos se estamos indo pelo caminho certo? Já foi perguntado no Livro dos Espíritos
qual o modelo a ser seguido, e os espíritos responderam, na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus, ou vede Jesus. Quando nós tivermos dúvidas, e é importante que nós tenhamos, nós não temos que ter tanta certeza, nós precisamos não ter tanta certeza, porque é nesse questionamento que nós vamos perguntar se estamos fazendo certo, o certo, segundo aquilo que ensinou Cristo, e irmos estudar verdadeiramente o Evangelho. Nós que temos o Espiritismo como essa chave de compreensão, nos utilizarmos do estudo, nos utilizarmos do que nós temos, sairmos dessa nossa zona perigosa de acreditar só no que é dito, no que é falado, né? As instituições se adornam de coisas que não são verídicas, aderem leis que não são necessárias, impõem regras que são humanas, que são só de acordo com a tradição, fazendo referência à passagem do Novo Testamento. Nós não precisamos disso. Nós estamos em tempos que precisam de pessoas mais coerentes e na nossa simplicidade. Por mais que nós não falemos do Cristo, é a nossa ação, é a nossa vida que tem que mostrar o que nós acreditamos. E a honestidade, o bom senso nesse sentido, muitas vezes nos levará ao afastamento, como nós falamos, e à incompreensão, mas jamais nos levará ao erro nesse sentido de uma consciência pesada. E quando nós reconhecermos nesse processo de limpeza de coração que nós somos homens e mulheres ainda muito fracos, muito frágeis, nós lembremos que o Cristo já disse que o reino dos céus, aquele que ele disse que seria construído em nossos corações mediante a fraternidade universal, é para aqueles que se assemelharem às crianças, não no sentido da infantilidade física, mas no sentido da receptividade ao aprendizado. Não tenhamos medo de nós mesmos, porque monstros aparecerão, mas também temos, de outro lado, muita potencialidade humana. Nós podemos ser mais do que nós temos sido e do que nós temos visto mundo afora. Para tanto, nós mantenhamos a nossa fé naquilo que nós acreditamos e, acima de tudo, conheçamos aquilo que nós falamos e procuremos manter a simplicidade das coisas, a fim de não complicarmos e cairmos no erro de falarmos coisas que não são verídicas e levar as outras pessoas a acreditar nas coisas que são nossas e não naquilo que nós estamos falando sobre. E assim, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, rogando o amparo da espiritualidade amiga. Nós gostaríamos de rezar um Pai Nosso por todas as famílias que têm perdido abruptamente seus familiares, as pessoas que estão com medo, aqueles que estão desamparados nos instantes complicados. Que possamos nos unir, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cairmos nas tentações das nossas más inclinações, e livra-nos do nosso mal interior, agora e para sempre. Ser conosco, meu Pai. Muito obrigada.